Donald Trump não quer apenas ser o presidente dos Estados Unidos, ele quer controle total e absoluto e está levando o país no caminho de uma ditadura. Desde o seu primeiro mandato, a gente sabe que Donald Trump, inclusive, ganhou as eleições por ter visões à extrema e por falar bastante sobre aquilo que os seus apoiadores gostariam de ouvir. Então, todas as teorias malucas sobre o comunismo, sobre como as mídias dominam a população e tudo aquilo mais que ele já fala que dá culpa dos imigrantes, enfim, no primeiro mandato ele falava. A grande diferença do que está acontecendo nesse momento é que ele está usando o seu atual mandato como uma espécie de vingança por tudo que aconteceu. Inclusive, ele sofreu uma ameaça de ser preso, como foi o caso do Bolsonaro no Brasil, onde uma tentativa de golpe ali, inclusive ele teve até que recuar e pedir para os seus apoiadores recuarem para não sofrer uma sanção maior. E agora ele está colocando em prática tudo aquilo que ele apenas falava. Então, por exemplo, a começar pelo ódio pela imprensa. Quando a imprensa criticava ele falava: vocês estão fazendo fake news, vocês estão fazendo algo errado. Agora ele começa a afastar a imprensa do seu governo e tomar medidas efetivas para que a imprensa não esteja ali presente. Então ele, por exemplo, coloca pessoas, blogueiros ali de extrema direita para ser os correspondentes oficiais da Casa Branca. A polícia de Donald Trump não tem medo de afastar jornalistas, por exemplo, em protestos, usando inclusive até balas de borracha, como esse caso que aconteceu ali nos protestos em Los Angeles. Mas não para por aí. Se você começar a observar as ações mais recentes do seu governo, você vai perceber uma crescente autoritária que é muito preocupante para todo mundo. Vamos a alguns exemplos. Ele começa fazendo uma demissão em massa dentro do seu governo e tira principalmente pessoas que criticavam ele. Então as pessoas que criticavam ali a medida, não importa a competência dela, importa se ela é favorável ou não a ele. Aquele discurso ideológico de que não, vamos deixar a eficiência falar mais alto, na realidade o que está se provando é que eles apenas estão demitindo aquelas pessoas que eram contrárias a eles. Medidas como o fim da cidadania por nascimento e outras medidas autoritárias, por exemplo, contra estrangeiros que buscam estudar nos Estados Unidos, provam que ele está cada vez mais trazendo uma visão de que a culpa dos problemas dos Estados Unidos é de um fator externo, um fator estrangeiro, e a perseguição contra os imigrantes talvez seja o ápice desse tiranismo que Donald Trump está implementando. Bom, primeiro eles falaram que iam perseguir apenas criminosos graves, criminosos ali de crimes hediondos e ilegais nos Estados Unidos. Depois apenas criminosos, vamos dizer assim. Na sequência foram os imigrantes ilegais. E agora até imigrantes legais estão sendo perseguidos. Diversos casos de imigrantes que estavam legalmente nos Estados Unidos e foram presos sem justificativa, sem direito a advogado. Inclusive alguns casos foram deportados efetivamente. Uma pessoa que morava ali, tinha residência, trabalhava nos Estados Unidos legalmente. Teve um caso recente aí também de uma mãe que foi separada da filha. A mãe estava fazendo um turismo nos Estados Unidos, ambas tinham visto, e o pai da menina trabalha legalmente nos Estados Unidos. A mãe foi presa, separada da criança. A criança ficou ali na rua em Nova York, sem amparo. As pessoas que estavam ali tiveram que ampará-la, enquanto a mãe foi presa. Só foi esclarecido horas e horas depois o motivo da prisão, uma suspeita de um assalto. E como ela falava espanhol, não falava bem inglês, prenderam ela. Agora a escalada disso se torna no momento em que em Los Angeles é feito ali um levante de protestos contra as ações de Donald Trump, inclusive com apoio tanto da prefeita quanto do governador do estado. Donald Trump se revolta e envia tropas militares. Vejam só, em um momento com mais tropas militares em Los Angeles do que, por exemplo, nas invasões ali do Iraque. Ele transformou aquilo numa zona de guerra, a ponto até de uma jornalista ter sido baleada numa bala de borracha que estava sendo usada contra manifestantes. E essa perseguição não parou por aí. Um prefeito, um deputado e até um veterano idoso de 87 anos, veterano de guerra, foram presos. Sabe qual que foi o motivo? Um deles por fazer uma pergunta que a secretária de Trump não gostou. Os outros dois foi por tentar entender o que estava acontecendo com os imigrantes. No caso do veterano, um desfile militar que era feito nos Estados Unidos no mesmo dia do aniversário de Trump, e o veterano achou isso revoltante, como um militar aposentado, e ele quis protestar. Foi preso. Detalhe, ele estava de andador. A imagem viralizou porque é um idoso de 87 anos sendo carregado por policiais e um outro policial levando seu andador, porque ele nem condição de andar tinha. Vejam que perigo que essa pessoa representa para a sociedade, se não o perigo de uma pessoa que tem o respeito dos norte-americanos protestar contra Donald Trump. Vejam, ele está prendendo o próprio povo. Já não se trata mais só dos imigrantes, como ele dizia, que já seria um absurdo. E talvez o ápice desse absurdo seja a forma como ele vem tratando os imigrantes. Saiu na semana passada uma denúncia aí numa rede de televisão americana, verificada inclusive por deputados, onde na nova prisão, lá que eles chamam uma espécie de prisão dos jacarés ou Alcatraz dos crocodilos, alguma coisa assim, porque ela é cercada por crocodilos, vejam só, uma prisão onde foram feitas denúncias que os imigrantes estão ali sem advogado. Então, o primeiro direito básico de qualquer ser humano é ter um advogado. Pode ser que tenha gente ali que esteja legalizada nos Estados Unidos e está presa, sei lá, por falar espanhol, por falar português, e não falar inglês, ou porque não tem cara de americano. Além disso, com as luzes 24 horas ligadas, numa espécie de tortura psicológica, além também de não ter comida, ou quando ter comida, a comida está estragada, e sofrer agressões. Veja, isso é um campo de concentração. Não dá para falar aqui nesse vídeo, mas você sabe muito bem qual foi o regime que criava campos de concentração para colocar aqueles que eles consideravam criminosos, sobretudo estrangeiros e minorias. A
Alemanha de 1939, aí para não deixar a gente esquecer da história. Sim, Donald Trump está num caminho extremamente assustador e perverso. Todos aqueles que não concordam vão presos. Qual será o próximo passo? Muita gente pergunta, mas por que Donald Trump está agindo assim? Inclusive, algumas pessoas fazem uma correlação com a questão das tarifas econômicas, e essa correlação está correta. Sim, gente. Existem debates internos dos Estados Unidos que falam que Donald Trump está querendo ajustar a lei, ou seja, mudar a lei, para que ele possa ser eleito para um terceiro mandato. Como muitas ditaduras no mundo aí já fazem muitas vezes, a gente sabe como que é. Já que nos Estados Unidos isso é proibido. Depois que ela foi eleita pela segunda vez, ela não pode concorrer mais, por exemplo, como foi o caso do Obama, que foi presidente 2 vezes. Então esse seria o último mandato do Trump, mas eles já estão aderindo a correntes que falam de terceiro mandato. Inclusive a empresa de Donald Trump chegou a criar material publicitário que fala ali de uma extensão do mandato, uma espécie de, enfim, incentivar os seus apoiadores. Mas o que isso tem a ver com as tarifas? Bom, se você reparar em todos esses discursos onde ele coloca uma ação que é muito crítica, assim como, por exemplo, as tarifas, ele sempre coloca que aquilo é em prol da segurança nacional. Bom, isso é uma estratégia, porque nos Estados Unidos, quando você usa essa lógica da defesa ou da segurança nacional, o presidente ele acaba tendo condições de fazer mais coisas do que ele está acostumado. A ideia de você criar essa rivalidade a ponto de, inclusive, criar rusgas e problemas mesmo com outros países, é uma tentativa de Trump de talvez gerar aí um embate que justifique ele, por exemplo, a dar continuidade no seu mandato. Seja um embate econômico grave, que a gente sabe que os Estados Unidos passam assim por uma crise, é um império em crise, dessa forma bem clara, seja até um embate bélico. A gente sabe como os Estados Unidos é quando ele necessita melhorar sua economia ou qualquer coisa, né? Tem até a piada do pessoal, né? Quando acha petróleo em algum lugar, os Estados Unidos se dispõem a levar democracia para aquele lugar. Então, sim, existe uma correlação com essas medidas arbitrárias e absurdas e que internamente já está acontecendo nos Estados Unidos. Vejam, a gente não está falando de algo teórico, a gente não está falando de palavras. Perceba, a democracia, ela não acaba de uma vez, ela vai acabando aos poucos. Ela morre aos poucos e quase ninguém percebe. E vale aquela frase, primeiro eles perseguiram os imigrantes, depois perseguiram os estudantes, depois perseguiram quem protestava, daqui a pouco estão perseguindo os próprios americanos. Aonde isso vai pagar? Você acha que Donald Trump vai virar um ditador? Coloque nos comentários o que você acha desse tema, coloque a sua opinião, que eu vou ler esses comentários e vou responder todos eles. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, compartilha com seus amigos. Se puder, contribua com o Não Sei Filosofia. O QR Code vai estar na tela, o link na descrição. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo episódio.